Buenas! Voltamos para mais uma análise de um artigo, dessa vez um artigo que saiu no dia 15 agora de abril, hoje é dia 18 de abril, fazem apenas 3 dias que esse artigo saiu, mas ele já causou um grande impacto, uma grande discussão, né? Porque esse artigo é uma meta-análise e ela diz, né, como conclusão que hidroxicloroquina e cloroquina, eles não funcionam como preventivos do corona, como ferramentas que possam melhorar qualquer parâmetro no corona. E mais do que isso, eles dizem que hidroxicloroquina é tóxica, induz mortalidade, né? Então a gente vai analisar os resultados desse artigo, tá? E a gente vai fazer uma discussão e depois de uma análise, tá? Então esse artigo ele foi publicado na Nature. Para quem não sabe, a Nature é uma das maiores revistas do mundo, tá? É uma revista de extremo renome e para pequenos mortais, é quase impossível conseguir publicar um artigo lá, tá? Então o peso da revista é muito grande. Bom, então vamos lá. Então esse artigo é uma meta-análise, tá? O que é uma meta-análise? Uma meta-análise, tá? Ela é ela é uma aplicação matemática, tá? Ela é um cálculo matemático, tá? Que é feito em cima de uma revisão sistemática, tá? Então, por exemplo, assim, a gente quer saber, a gente tem vários estudos, tá? Por exemplo, falando sobre cloroquina. Tá, então eu tenho vários estudos, alguns estudos dizem que cloroquina funciona, outros estudos dizem que cloroquina não funciona, outros estudos dizem que cloroquina não tem diferença, tá? E esse cálculo matemático que nós chamamos de meta-análise, ele é muito importante, ele é uma ferramenta matemática e estatística muito boa, porque ele pega todos esses artigos, seja lá quantos artigos estão ali disponíveis, e ele faz um cálculo em cima do artigo, ou seja, os autores desse artigo que a gente está revisando, eles não fizeram os experimentos, eles não tiveram contato com os pacientes, eles simplesmente pegaram tudo aquilo que já tinha sido publicado, a gente vai ver praticamente de 26 artigos, que é o foco que a gente vai fazer, aplicaram esse cálculo matemático, que nós chamamos de meta-análise, né, usando os resultados dos outros artigos. E aí, isso é muito importante porque ele te dá, o resultado da meta-análise, ele te dá como se fosse um consenso, tá? Se a informação que todos esses artigos estão pesquisando, ela é verdade ou não, ou se ela se corrobora ou não, tá? Então, uma meta-análise, ela é uma ferramenta importante, muito importante, tá? Como é que ela funciona, tá? E isso é importante para a gente conseguir entender essa meta-análise. Basicamente, a gente faz uma revisão na literatura, a gente chama uma revisão sistemática, e existem vários modelos que podem ser aplicados para fazer esse cálculo matemático, que é a meta-análise, né? E os autores do artigo estabelecem os critérios, eles dizem os critérios que eles vão usar na meta-análise. Então, eu posso usar alguns critérios, um outro autor pode usar outros critérios e assim por diante, tá? Aqui que eu acho que aconteceu um grande problema e um grande viés nessa revisão que a gente vai falar aqui. Por quê? Porque dependendo dos critérios que eu escolho, da maneira com que eu vou analisar os meus dados, usando os mesmos artigos, tá? Usando o mesmo material, usando o mesmo conjunto de dados, a minha meta-análise pode ter um resultado totalmente diferente e oposto do que outro grupo de pesquisadores, tá, possa chegar, tá? Simplesmente porque eu escolhi métodos estatísticos, métodos diferentes ou critérios diferentes para analisar a minha meta-análise. Sim? Bom, uma coisa que é importante, na meta-análise, tá, dependendo da metodologia que se usa, a gente dá um peso para cada artigo, tá? A resposta, a análise ou o resultado de uma meta-análise, ela é um resultado ponderado. O que isso significa? Significa que eu dou um peso. Eu estabeleço através dos meus critérios que um trabalho vale mais que outro, tá? Então, isso é como se a gente estivesse num colégio, tá? Como se a gente estivesse numa faculdade. Eu sou professor, por exemplo. Eu posso fazer um trabalho, uma prova para os meus alunos e dar peso 7 para ela. E eu posso fazer um trabalho e dar peso 3. Se o meu aluno tirar 10 na prova,
na média final, na nota final, esse 10 na prova vale 7, porque ela tem peso 7. Se o meu aluno tirar 10 no trabalho, na média final, ele vale 3. Sim? Então, o resultado de uma meta-análise, sim, ele é um resultado ponderado de acordo com os critérios escolhidos, e os autores escolhem os critérios para dizer qual artigo vai ter mais peso do que o outro. Bom, e esse é justamente o grande problema que eu encontrei nesse artigo, tá? Então, o que acontece? Os autores, eles mostram que eles fizeram essa meta-análise, eles falam de toda a metodologia deles, tá? E eles usaram 26 artigos para fazer análise da hidroxicloroquina, sendo que 2 artigos, mas mais exclusivamente um artigo, tiveram a maioria dos números que eles usaram, ou do número de pacientes que eles usaram para gerar essa meta-análise, tá? Então, basicamente, dos 26, 2 massivamente contribuíram para o resultado final, tá? Bom, se a gente olha, tá? Se a gente vai nos resultados, então eles vão falando, então tá aqui, ó, então a hidroxicloroquina, por exemplo, foi avaliada em 26 trabalhos, tá? Num total de 10 mil pacientes, a cloroquina foi avaliada só em 4 trabalhos, tá? Aí eles dão alguns dados, e esse dado aqui depois a gente vai voltar nele, tá? No total absoluto, tá? 14% morreram por causa da cloroquina e 16,9% morreram no grupo controle. Tá? O número total, pegando tudo isso sem fazer nenhum ajuste matemático, o grupo de cloroquina morreu menos. Mas o resultado desse trabalho, após os ajustes matemáticos e os cálculos e os pesos que eles deram, ficou o contrário. Tá? Então aqui nós temos uma primeira coisa, não vou dizer estranha, tá? Mas um primeiro artifício aqui matemático sendo utilizado. Bom, o que eu quero chamar a atenção desse artigo, tá? Nos resultados dele, quando a gente chega no cálculo, tá? Se a gente olhar o peso, tá? Peso, esse aqui, weight é o peso, ou seja, que nem a prova vale 10, o trabalho vale 3. Um único artigo dos 26 artigos utilizados teve peso 73,7, ou seja, praticamente 74% de toda a conclusão que foi feita nesse trabalho que a gente está analisando veio de um artigo. 74%, praticamente, de todo o peso que resulta na conclusão veio de um artigo. Aí, se a gente olhar o próximo artigo que teve mais peso ao longo de tudo, a gente vai ver que o próximo artigo, teve peso 15,2. Se a gente somar esses, ou seja, um artigo contribuiu com praticamente 74% do resultado final. E um segundo artigo contribuiu com 15% do resultado final. E todos os outros 24 artigos contribuíram com 1%, 0,2, 0,000, não teve contribuição, 0,001. Ou seja, então os autores eles dizem que eles usaram 26 artigos, mas praticamente eles usaram um só. Um só. Então, praticamente o resultado dessa meta-análise é o resultado de um artigo, com uma contribuição mínima de 15% de outro artigo. Tá? Embora isso seja uma coisa que aconteça em meta-análises, isso acontece, tá? Esse tipo de discrepância acontece, tá? Eu, pessoalmente, toda vez que eu leio uma meta-análise e vejo nos resultados isso tão evidente, a gente tem que ter os 2 pés para trás e muita cautela, porque ela não reflete o que geralmente uma meta-análise se propõe a fazer, que é um consenso entre vários artigos. Aqui eles usaram 26 artigos, mas a maioria deles não contribuiu com nada, porque não tinha peso nenhum. Então, no cálculo, o resultado desses aí que não tiveram peso, tá? Ele é um cálculo que eles praticamente foram excluídos, né, do cálculo matemático, de tão pouco que no resultado final eles contribuem. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma espiada, né, no que é esse estudo Recovery, que compôs 74% do resultado final dessa meta-análise que diz que cloroquina mata mais.
Então vamos dar uma olhada. Eu baixei o artigo, aqui está ele, tá? É um artigo publicado no New England Journal of Medicine, que é um excelente jornal também. E a primeira coisa que eu queria chamar a atenção sobre esse artigo que contribui com 74% do outro é que ele só vê o efeito de hidroxicloroquina em pacientes hospitalizados. Pacientes que já tiveram seu quadro piorado, pacientes que já tiveram sintomas clínicos já exacerbados, e é aí que eles aplicam o tratamento. Ou seja, qualquer projeção ou qualquer tipo de extrapolação que se faça para qualquer outro uso de cloroquina, seja profilático, seja preventivo, não pode ser feito. Por quê? Porque o trabalho que contribui 74% do resultado final da meta-análise, que é esse aqui que está aberto na nossa tela, ele não estudou isso. Ele estudou pacientes hospitalizados que já estavam num grau exatamente, provavelmente em fase 2 ou fase 3, que é onde a gente sabe que hidroxicloroquina e outras drogas similares com efeito antiviral já não são tão eficientes. Tá? Então, muito cuidado, mas não termina aqui. Tá? Se a gente seguir nesse trabalho, tá? Eles também mostraram que hidroxicloroquina não teve efeito, tá? Então tá aqui, eles mostraram que a hidroxicloroquina, segundo eles, não funciona, mas se a gente vai nos métodos deles, aí a gente vê que esse trabalho é desenhado realmente para não funcionar, tá? Eles usam uma dose estupidamente alta de hidroxicloroquina, tá? A dose que eles dão 1.600 miligramas para o paciente nas 6 primeiras horas, e depois disso eles começam a dar 400 miligramas de 12 em 12 horas. Basicamente, eles deram 1.600 miligramas no primeiro dia e depois eles ficaram mais 9 dias dando 800 miligramas de hidroxicloroquina. Isso, gente, é simplesmente o dobro do protocolo ou das dosagens que usualmente são usadas. Tá? A gente sabe, desde 1940, que foi quando a hidroxicloroquina entrou no mercado, nós temos praticamente 7, 8 décadas de conhecimento, tá, de hidroxicloroquina, e qualquer livro de farmacologia que fale sobre esse tipo de droga, tá, mostra que uso crônico de doses mais elevadas, que é o que se enquadra essa dose de 1.800, 1.600 e depois mais 9 dias, uso crônico de doses elevadas causam problemas cardiovasculares, principalmente arritmias. Tá? Então, é esperado que nesse protocolo os pacientes tenham arritmias, eles tenham problemas cardiovasculares, porque eles estão dando uma dosagem do fármaco para o paciente que faz décadas que nós sabemos que causa arritmias. Sim, causa arritmia, a gente sabe disso. Então, o que eu espero? Que os pacientes que já estão hospitalizados, os pacientes que já estão numa situação delicada, recebem essa carga gigantesca de hidroxicloroquina, que eles com certeza vão ter problemas cardiovasculares. E por incrível que pareça, tá, os próprios autores falam isso nesse artigo. Eles mostram que, tá, o que eles falam? Que os pacientes que receberam hidroxicloroquina, tá, eles estavam em maior risco de morte por problemas cardíacos. Sim, eles falam isso no artigo deles, que eles estavam no maior risco de morte por problema cardíaco. E depois, na discussão desse artigo, eles mesmos tentam argumentar em relação a isso, tá? Dizendo que pela dosagem que eles acharam uma pequena mortalidade maior de 0,4 no grupo que tomou hidroxicloroquina, mas eles não correlacionam isso com a hidroxicloroquina, porque estava fora do dia, eles morreram, que eles achavam que se passasse 2 dias aí já não era mais relacionado com o efeito do fármaco. Então, gente, infelizmente, os profissionais que montaram o protocolo desse artigo em específico, eles botaram o paciente em risco. Tá? Então, se a gente voltar para o nosso artigo anterior, esse artigo que deu uma dosagem muito alta de hidroxicloroquina, muito alta, ele contribui com basicamente 73% ou 72%
do resultado desse artigo aqui que a gente está revisando. Esse artigo tem o artigo esse publicado dizendo que hidroxicloroquina mata mais, tá? Ela não funciona, mas ela induz mortalidade. Tem 3 grandes falhas. Primeiro, a distribuição, tá? Devido aos critérios que os autores, isso não é errado, tá? Realmente não é errado, mas sinceramente com critérios assim, né? Os critérios que os autores escolheram fizeram com que eles chegassem nesse resultado. Não é um resultado errado, mas eu desconfiaria, né, que se isso realmente representa o consenso de 20 não sei quantos artigos, tá? Então, os critérios que eles escolheram fizeram com que um artigo contribuísse com 74% do resultado final. Esse um artigo, a gente deu uma espiadinha nele, e esse um artigo, ele simplesmente, tá, que é esse aqui, só trabalhou em pacientes hospitalizados e usou uma dosagem acima, o dobro do que é recomendado de hidroxicloroquina, que a gente sabe que bota os pacientes em problemas de arritmias e cardiovasculares, e eles mesmos dizem que os pacientes morreram mais por causa de problemas cardiovasculares. 1 mais 1 é 2. Né? Então eles fizeram um protocolo errado, né? E ainda assim conseguiram publicar. E esse trabalho é basicamente o que contribui com o resultado desse aqui. Sim? Então, pessoal, como esse é o primeiro problema que a gente viu, tá? A desproporcionalidade do peso individual de cada um dos trabalhos. O segundo problema que a gente observou é que o trabalho esse que contribui mais, ele simplesmente foi feito só em pacientes hospitalizados. O terceiro problema é a dose de hidroxicloroquina, que provavelmente não foi a droga não mata ninguém, mas o protocolo mal dado é que faz com que o paciente tenha entrado nesse problema, né, de ter mais casos. Então, gente, como conclusão final, né, infelizmente, eu vou ter que dizer que, novamente, né, assim como eu fiz na análise de outro artigo, né, sobre ivermectina, que uma revista de renome tipo a Nature parece que está tendo um esforço novamente para a gente desqualificar o uso de drogas baratas, drogas que têm se mostrado eficientes, tem várias evidências eficientes. Há um esforço, realmente há um esforço para tentar desqualificar essas drogas com artigos com vieses, tá, metodológicos e artimanhas metodológicas justamente para tentar desqualificar um fármaco, né, ou um grupo de fármacos que poderia solucionar essa situação a qual nós vivemos, tá? Então, infelizmente, a gente vê que a nossa ciência ela está a serviço de uma narrativa, né? Que, infelizmente, tem pessoas que não gostam de determinados fármacos e só querem outros, e assim por diante, né? E tem feito uso de grandes revistas para espalhar, né? Eu não estou dizendo que esse artigo é errado, não é, realmente não é. A gente, matemática e estatística, dependendo dos critérios, principalmente numa meta-análise, né? E para quem conhece meta-análise sabe do que eu estou falando, existem vários vieses. E o viés ideológico dos autores é um dos vieses, talvez principais, que pode jogar os resultados de uma meta-análise para um lado ou para o outro, tá? Então, muito cuidado. Esse artigo, infelizmente, ele é só uma cópia ou uma replicação de outro artigo que a gente também analisou. Tá? Então, um abraço para todo mundo, né? Sigam se cuidando, né? E não deixem a real ciência morrer. Tá? Um grande abraço.